começar a dizer, para mim foram os tempos mais felizes da minha vida. Foi um tempo de plenitude, um tempo de liberdade. Mandávamos na rua, digamos assim. Quando se dá o 25 de Abril mesmo, é curioso porque vocês, ao pedirem para falar, cruzaram-se memórias diferentes, de saudade, tudo isso, mas as datas já se baralham um bocado na minha cabeça. O 11 de março e 28 de setembro, na minha memória, não sei atribuir os acontecimentos que vivi, não tenho a certeza se uns foram... Pronto, não sei, não tenho a certeza. Eu, quando foi o 25 de Abril mesmo, eu estava no Porto, onde estou agora, onde vivi até o 25 de Abril, e estava, por coincidência, estava em casa de um irmão meu, que me acordou lá pelas 6h30, 7 da manhã, e disse, opa, liga a rádio, está a acontecer alguma coisa na rua. E foi, como calculam, se lembram, também emocionante, e lembro-me das mensagens a dizerem não saiam de casa, mantenham-se calmos em casa. Claro que a primeira coisa que fizemos foi ir para a rua, para a praça, lá embaixo, junto à estátua de Dom Pedro. Eu não sei precisar as horas disto. Sei que quando eu era um puto, tinha 20 anos, a minha única participação tinha começado mais ou menos sensivelmente um ano antes a ir ver campanhas, mas de uma forma muito do MDP, eu estava longe daquilo que se pode chamar um antifascista ativo, não gostava do regime, evidentemente, mas... E ao chegar à praça, reconheci de vista duas pessoas que eu sabia ligadas à política a discursarem encostados à praça de Dom Pedro. Um tipo que eu sabia que era trotskista, que era um tipo chamado Sardo, era conhecido, ao que parece, no Porto, e um gajo chamado Guimarães, qualquer coisa Guimarães, um tipo de blazer azul, que eu tinha visto a discursar num comício da MDP no Coliseu. E o que eles diziam era um bocadinho aquilo que nós, mais ou menos na altura, sentíamos que era não perceber o que é que está a passar, e uma coisa do estilo, dizia uma coisa do género, nem Spínola, nem o outro, o de Moçambique, o da extrema-direita, o Causa, nem Spínola, nem Causa, democracia, uma coisa assim. Aquilo foi-se chegando gente, algumas poucas bandeiras vermelhas, 2 ou 3, e eu não sei de onde é que vem aquilo, de quem, de onde. Às tantas alguém diz, vamos ocupar a Câmara Municipal. E seríamos que 200, 300 pessoas. E começámos a subir a avenida para ali acima para ir ocupar a Câmara. Isto à distância é uma coisa fantástica. A meio há uma carrinha de polícias, mas que foge, desaparece, porque são assobiados, não sei o quê. Isto é tudo hoje, à distância. Já na altura era um bocado surrealista, porque começamos a subir, e perto da Câmara havia uma placeta, que ainda lá está, agora um bocadinho... Tem uma piscina a meio, que o amigo Cisa fez o favor de lá pôr para impedir manifestações. E há um fenómeno curioso, é que os autocarros continuam a passar, a cruzar a avenida, entre aquilo que nós costumamos chamar a avenida e a praça do município lá em cima. E o trânsito não parou nunca. E o que é que acontece? Ao chegarmos já quase perto da Câmara, há um cordão de polícias que se vem pôr em frente à Câmara a defender. Aqui tem uma espécie de escadaria, podes aceder à Câmara pelos lados, e é uma espécie de um paredão, e os polícias põem-se ali à frente para impedir a ocupação da Câmara. E o trânsito nunca para. E então, os autocarros a passarem, a polícia de um lado, nós, de alguma forma, escudados, e começa o pessoal a tirar pedras aos polícias, tiradas da rua. Aquilo era a calçada portuguesa, não é? É uma das coisas que, com pena nossa, aqui no Porto se perdeu. E começamos a tirar pedras. E há um fenómeno, para mim, na altura novo, que é
as pedras a bater no chão e na parede, e vários a atirar ao mesmo tempo, parecia metralhadoras aquilo. E é o espetáculo ridículo dos polícias a dançarem, parecia um estranho bailado de saltos para evitar as pedras, percebes? E há um pormenor que eu guardo extraordinário, que é de ver uma senhora dos seus 50 anos a passar entre nós manifestantes e os polícias, a passar pelo meio com sacos, devia vir do bolhão ou do mercado, a olhar para um lado, a olhar para o outro, impassível, seguiu sem se dar conta, sem perceber o que estava a passar. Às tantas, a polícia cansou-se de dançar e começou a disparar. E aí eu estava com o meu irmão, não sei precisamente se estava uma outra irmã nossa também lá no meio. E a primeira reação foi fugir para os lados, não é? Mas aí, na minha enorme experiência contra a polícia, parecia-me pólvora seca aquilo. Dizia, não, isto não pode ser. E eu estou a acabar. E paro, não fujo, porque pensei que é pólvora seca só para intimidar. E exatamente em que vejo 2 fulanos levar de carrinho, digamos assim, um gajo ferido. E aí, milagre, quase também imediato, pelo menos na memória, chega uma barlier e os polícias começam a subir e vão-se meter dentro da Câmara. Fecham-se dentro da Câmara. E aí foi esperar, e eu aí já não me lembro exatamente, e aquilo foi esmorecendo, até que o MFA disse que ia evacuar e tal, não sei o quê. Isto foi assim a primeira experiência do 25 de Abril, foi logo. Depois, dou-me conta agora na memória, estou-vos a contar só os acontecimentos assim mais... e aqui é que eu não hesito. Eu, por coincidência, fui sempre eu vim viver para Lisboa, mas o 11 de março e o 28 de setembro passei-os no Porto. Não sei exatamente por que motivos, mas eu tinha os meus irmãos no Porto, a minha família toda, e vim ao Porto, toda não, os meus pais tinham morrido, foi uma coisa que coincidiu também com o 74. E aconteceram fenómenos engraçados. Um deles foi fazermos piquetes na Ponta Rábida, porque se dizia, por causa de trânsito ou tráfico de armas e não sei o quê, e isso foi assim um acontecimento para mim também. Quando o Soares acusava os esquerdistas de anarcopopulismo radical pequeno burguês. E de facto o gajo tinha alguma razão, porque imagina, é a chegada da autoestrada ao Porto, vai a Ponta Rábida, que era na altura a ponte do final da autoestrada, e éramos para aqui 50, 60, 80 pessoas, metade eram putos de 15, 16 anos, a mandar parar os carros, a fazer a barragem, percebes? E a revistar os carros para ver quem é que trazia armas. E toda a gente parava. Os putos com paus na mão, pareciam os heróis de caraças, a cantar "Oh Senhor, a guida, beija a sua vida", era a canção preferida na altura do Tino Flor. E os carros paravam. Eu lembro aquilo durou, pai, 2 horas, pá. Isto na Ponta Rábida, do lado de Gaia. Lembro-me de um pequeno acidente, de um carro mini que não queria parar e o caraças. E os gajos, o pessoal todo logo em cima do carro, com os paus e assim, e o gajo lá parou e saiu, e era um gajo que eu conhecia de vista, do liceu, caraças, mais velho, mas que eu conhecia de vista. E acho que eu disse que terá dito que era alferes, ou era alguma coisa na tropa. Então, siga e tal, mas trazia uma pistola que ainda foi suspeito e tal. E resumiu-se isto a piquetes na Ponta Rábida, que eu já acho uma coisa surreal. Outro momento, que eu não sei se foi o 11 de março, foi o 28 de setembro, foi também, já contei no livro, que isso não vou falar, do Futuro Era Agora, que foi uma gorada, um assalto à Esquadra das Antas, também é outra coisa surreal. Isto foram assim momentos importantes. O 25 de novembro foi andar, já foi em Lisboa, foi andar a noite toda de um lado para o outro, feitos, malta com quem estava, sem perceber o que estava a passar, não é? Basistas que éramos.
Até que alguém chega lá, não sei para que horas da casa, pode levar tudo para casa, que já está tudo resolvido, não há, o hotel já falou, não sei quem já falou, o Álvaro Cunhal, não sei o quê, e portanto não há guerra civil, não se passa nada, então não sei o quê. Bom, estes foram os momentos assim chave que me lembro. Pronto, a par da Rádio Renascença, também da manifestação à porta da Renascença para impedir que não sei o quê, que foi inútil porque o Pinheiro de Azevedo, não se lembram, mandou pela noite, calada da noite, comandos que puseram uma bomba, isto também é inédito, portanto, na antena para calar a Rádio Renascença, que estava a passar-se a música revolucionária, não é? Não sei se lembram disso. Que é fantástico, o primeiro-ministro não conseguia impor a lei, teve que fazer através de uma operação de comandos pela calada da noite à sucata, e a Rádio Renascença calou-se. E depois voltou para a igreja, como também se lembra. Porque é intensíssimos estes momentos. Eu estava na altura no Teatro Urbano. Nós trabalhávamos em Sintra, nas cozinhas do Palácio de Valenças, era a nossa sede. E o Urbano nós dávamos espetáculos de manhã e à tarde, nas escolas, em todo lado, íamos a todo lado, às próprias escolas, às próprias salas de aula. Portanto, nós estávamos, portanto, no Conselho, fazíamos as apresentações maioritariamente em Sintra, Oeiras, Mafra, e íamos a aldeias que ainda não tinham água, aldeias que ainda não tinham luz. Era uma coisa, de facto, fantástica, mergulhar naquilo. Era um Portugal profundo, digamos assim, não é? E era era o prazer de nós, boa parte dos espetáculos, fazíamos de fato macaco, em forma de. Não era inédito, já o Lorca tinha feito no Teatro da Barraca espanhol, que era uma forma de dizer que nós éramos trabalhadores, digamos, do teatro. Nós achávamos, velha frase, que hoje não estarei assim tanto a acordar, estávamos ao serviço da classe operária, embora não fôssemos operários, nem quiséssemos confundir. Mas participámos pelo teatro em momentos extraordinários. Um dos momentos também fortíssimo, como sabem, já na altura, ainda hoje, a parte dos teatros dependiam dos subsídios, não é? Do Estado. Não somos os únicos, apesar de termos a fama de chulos, toda a gente em Portugal tem subsídios, não é? Sejam empresas, agricultores, mas os únicos chulos, além dos ciganos, somos nós, os do teatro. E houve um movimento muito forte de todos os grupos de teatro, portugueses mesmo, na altura em que era ministro o David Manuel Ferreira, ministro da Cultura. E o David Manuel Ferreira fez uma coisa fantástica, escreveu uma carta para ser assinada conjuntamente por todos. Ele escrevia a carta e nós, grupos, assinávamos. E eu não me lembro já das condições que ele punha na carta. Toda a gente recusou assinar aquilo. E então houve uma espécie de luta que culminou numa grande jornada na FIL, no pavilhão da FIL. Todos os grupos fizeram ou representações, ou um pequeno stand, digamos assim, onde expunham o seu trabalho, as suas coisas. Isto foi doloroso porque durou uns bons meses. E quem furou a greve foi o presidente do sindicato. Nós tínhamos reuniões até às 4 da manhã na Comuna, no Teatro Aberto, a decidir montes de coisas, não sei o que mais, até que há uma reunião em que alguém diz: mas nós estamos aqui com esta conversa, esse gajo assinou, tu assinaste, o Benite, ou o gajo, como é que ele se chamava? Era a voz do Capitão Iglu. Filhos, têm que compreender, eu, como presidente do sindicato, continuo solidário, mas como diretor do meu grupo, nós temos que comer, pai, não sei. E aí foi uma luta que foi à vida, né? Foram assim momentos que eu estou-vos a lançar, assim, à medida que estou a falar de memórias,
Mas é importantíssimo. Mas eu lembro o que foi para nós, para mim, a desolação que foi o 25 de novembro, acrescido de... No 25 de novembro morreu acho que era aspirante, que morreu, acho que ele foi à guarita e levou um tiro lá de fora, não sei o que mais, na polícia, na PM. Eu acho que, não me lembro bem, eu acho que se chamava Bagagem, aspirante de Bagagem, não tenho a certeza. E esse Bagagem era casado, era cunhado do Carlos Santos, que era um tipo do nosso grupo. Eu sei que nós fomos todos ao funeral dele. Ao mesmo tempo que a televisão passava os funerais com toda a pompa e circunstância de dois tipos de direita que tinham morrido também nos confrontos, no funeral do nosso, digamos assim, estavam talvez 10, 15 pessoas. Foi uma coisa... ali perto, foi na Estrela, ali perto da Estrela. Lembro-me do rodado, de irmos a pé e ninguém, nenhum silêncio a acompanhar aquele funeral, a contrastar com o outro. Foi além do que aquilo foi em geral, politicamente, do que foi a quebra do sonho lindo, não é? Teve este particular tristíssimo também. Fica uma memória de tempos de glória, de movimento, a todos os níveis, digamos assim. Para mim foram tempos de liberdade, como tornei a ter. No bando, vocês faziam teatro, okay, se não estou enganado, vocês faziam teatro com miúdos. Também, para miúdos, sim. Sim. Portanto, diz, desculpa. Sim, era um bocado, portanto, isso. Nós éramos, ao todo éramos 8 ou 9. E tínhamos peças, quer dizer, só com 2 atores ou 3. E no mesmo dia íamos a vários sítios, separávamos. Depois tínhamos peças com todos. Mas ao sábado de manhã, nós éramos 5 a 10. Separávamos e cada um íamos na carrinha do bando e cada um ficava numa aldeia diferente, a trabalhar com um grupo de miúdos. E depois, no fim do ano, fizemos isto 2 vezes, fomos um bocado criticados por isso, fizemos um encontro de teatro dos grupinhos todos. Lembro, no primeiro ano houve uma pequena chatice, foi que esteve para não haver o festival, porque os miúdos de uma das escolas, aquilo acabava com uma manifestação em que os miúdos punham as palavras de ordem que achavam que queriam, não sei o quê. E aquilo houve um boicote das professoras, porque houve uns miúdos que puseram, como palavra de ordem, não às alfaces para a professora. Aquilo demorou a perceber o que é que era. Havia o hábito, ainda na altura, de dar prendinhas à senhora professora. Percebes? E os putos ali eram pobres, e pelas vezes uma das prendinhas eram alfaces para a senhora professora. Então, a faixa deles era não às alfaces. Tivemos que falar com os miúdos, não retiramos, não queremos, não, senhor, é o que nós queremos. E lá foi um esforço diplomático para conseguir retirar, foi a primeira licença, retirar a palavra de ordem não às alfaces para a professora. Só fizemos 2 anos este encontro. Na altura foi criticado porque havia uma forte corrente que dizia que os miúdos não deviam fazer teatro, deviam só ver, mas isso fomentava o vedetismo, tonterias, mas pronto, não. E nós hesitámos ali pelo meio, pronto. E depois também mais tarde mudamos de Sintra para outro sítio, fomos andando de sítio em sítio, até o bando conseguir finalmente fixar-se hoje em Palmela. Portanto, qual era a vossa intenção, portanto, ao irem trabalhar com esses putos e ao fazer aquilo que fizeram, portanto, isso acabar assim com eles a expressarem algumas coisas? Era picar os miúdos, dar-lhes armas para se exprimirem, não é?
tentando interferir o mínimo possível, quer dizer, só dando as armas e tal. Não era... teve resultados diferentes, não teve grandes resultados, não é? Nós também estávamos a experimentar, a querer... quando eu digo grandes resultados artísticos ou de grande expressão, tudo isso, não é? E tínhamos também, a par, nós apoiávamos também amadores. Quem começou um bocado isso foi o Cândido Ferreira, começou com os Patolas, que era um grupo do bairro chinês. Ele fez ainda 2 espetáculos. Eu fiz um espetáculo também com eles, e o Horácio, que também já morreu, também fez um espetáculo com os Patolas. E foram a parte dos Patolas, aquela coisa que fizemos contigo, António, aquele mercado de escravos em frente à Casa dos Bicos. Alguma parte dessa gente que lá estiver era a malta do Teatro dos Patolas, que ainda existem, ainda fazem teatro. Morreram alguns, mas está lá o Miguel Loureiro, o Meirinho, continua resistente a assegurar. Já não há bairros chineses, eles estão na zona oriental. Mas olha uma coisa, vocês limitavam isso às escolas, vocês ir mesmo aos bairros? Não, íamos aos... não limita. Porque na altura havia... Não, íamos às escolas durante a semana, mas íamos muitas vezes às associações de moradores, que na altura tinha bastante peso. Íamos a bairros mesmo, bairros de lata ou bairros populares, não é? Fomos a montes de bairros, não sei precisar... Mas nós dávamos cerca de 300 espetáculos por ano. Não tinham, digamos, grande visibilidade nos jornais e nas coisas, não é? Porque era um outro estilo de trabalho. Mas eram muitos espetáculos. Eram 2 por dia durante a semana, e depois, no sábado ou no domingo, tínhamos espetáculos nos bairros também. E a reação, por exemplo, dos pais dos miúdos, das pessoas mais velhas, aquilo havia associações em que era complicado, porque os miúdos gostavam muito, mas acontecia, nós fazíamos espetáculos em todas as condições, nós não fazíamos seleção, assim que nos convidassem, nós íamos. E havia algumas coletividades em que precisavas representar, e lá ao fundo só ouvias os copos, e a malta a falar e a beber bagaço, nós cá à frente a conseguirmos tentar captar os pulsos, os miúdos, e havia situações às vezes um bocadinho complicadas, digamos assim. Mas valia a pena imensamente o esforço. E os miúdos, claro, adoravam, porque eram histórias, nós misturávamos sempre algum humor com veneno político. Mesmo, sei lá, uma das histórias, o pastor era um fulano que tinha, um pastor que tinha 500 ovelhas, mas as ovelhas não eram dele, era do Sr. Migalhães e tal. E o final eram os miúdos que o davam, como é que acabava a história, percebes? Claro que o Migalhães era banido e as ovelhas eram para todos, mas eram sempre assim os resultados. Com exceção, nós fizemos esse espetáculo em França e os miúdos franceses, o resultado foi que cada personagem tinha um número, que era um número de ovelhas dele, que ele apoiava, digamos, como é que dizem os pastores. E então o Sr. Migalhães, no fim, ficou com os números todos, mas portanto, foi humilhado publicamente, foi o resultado, mas os miúdos não foram ao cerne da questão, era de quem eram as ovelhas. Não é? O outro espetáculo era, por exemplo, a Boneca, chamava-se, era uma adaptação nossa de um conto do Sastre, que já de si era uma adaptação da história do Salomão e das duas mães. Basicamente, era uma menina rica que tinha uma boneca, e era uma menina caprichosa, e passava a fazer, atirava a boneca ao chão, contra as paredes, e um dia atirou a boneca pela janela.
no momento em que vai a passar a menina pobre, que a tratou muito bem, assim. E quando a menina rica torna a ver a boneca nas mãos da menina pobre, isso é meu, não era? E havia uma espécie de julgamento no fim, e os miúdos é que decidiam para quem é que devia ser a boneca. Claro que ganhava a menina pobre, nunca aconteceu a boneca ir para a menina rica. Houve uma hesitação uma vez num bairro de Lisboa, não sei, estilo Alvalade, ou desses bairros assim, ou Belém, já não me lembro, em que os miúdos, ou alguns, a menina, não sei, a boneca era dela, o outro não tinha nada que apanhar, pronto. Eram histórias desse género. Durante esse tempo, esses espetáculos, nessa época, digamos assim, alguma vez tiveram alguma reação mais agressiva ou organizada contra o que faziam? Sim, aconteceu. Eu devo-te dizer, nós, no seguimento, na continuidade desta luta contra o David Mão Ferreira, todos os grupos acabaram, quando a greve foi furada, por ter subsídio, menos 3 grupos, a Comuna, a Cornucópia e nós, que não assinámos. Lixámos, ficámos sem subsídio. Por sorte, tivemos um convite para irmos para Vila Real de Trás-os-Montes, no Vitufá-Hoje, Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, acho que se chamava assim. E foi também um tempo fortíssimo da nossa vida, porque organizámos uma coisa que se chamou os primeiros Jogos Populares Transmontanos. Nós apercebemos, eu já respondo à tua pergunta, nós apercebemos que as festas da aldeia, geralmente sábado e domingo eram festas, mas na segunda-feira a festa continuava só para a aldeia. Digamos, os rapazes que tinham ido à festa e que tinham que atrapiscar alguma pequena ou assim, na segunda-feira iam lá, não é? E havia ali uma... E nessas segundas-feiras jogavam-se jogos populares, o jogo da malha, o jogo do saco, o pau encebado, esses eram jogos que quase todos conhecemos, não é? O jogo do galo, que na altura ainda havia, que era um galo enterrado só com a cabeça de fora e tudo olhos vendados, tentavas quem acertasse na cabeça do galo levava para casa, pronto. Coisas assim. Foi, aliás, esse jogo depois em Vila Real foi um sarinho. Bom, porque aquilo era demasiado cruel. E houve um sítio, uma terrinha chamada Nogueira, onde nós fomos levar um espetáculo lá, e veio um professor, até um professor primeiro, no fim, só para arrumem depressamente só na carrinha, porque eles estão a dizer que vocês são comunistas, cuidado, querem-vos bater, eu não sei o que mais. Não nos aconteceu nada, mas foi assim, houve durante o espetáculo alguma frieza, e depois houve só assim, nunca chegámos a ver as ameaças, mas há cautela. Nós conseguimos, em Trás-os-Montes, grande apoio dos grupos amadores. Fizemos um espetáculo conjunto com eles. Espetáculo que depois repusemos em Lisboa. E o bando conseguiu criar uma forte corrente de simpatia, porque nós, além de... Nós fomos lá para apoiar os grupos de teatro amadores locais. Tinha algum peso na altura. E maneira que nós tínhamos ações de sensibilização a novas maneiras de fazer o teatro, que o grande problema que eles nos punham era sempre o mesmo, era... Então, e textos de teatro? Vocês trazem textos? Não. Porque eles estavam habituados a uma coisa, era a usar os livros, as peças, os textos da Livraria Popular Francisco Franco, que vendia peças de teatro, um ato 25 tostões, 2 atos 5 escudos e 3 atos ou mais 7.500, era o preço. E aquilo era um catálogo eram peças em livros pequeninos, era um catálogo de 300 espetáculos e 300 textos. Um pouco a roçar a literatura de cordel e tudo isso. E o pessoal comprava muitas vezes pelo título, pela sugestão do título, porque tu compravas a livraria Francisco Franco em Lisboa, tu compravas pelo correio. E eles diziam, tinham o título da peça, dizia para 2 personagens, para 3 personagens, dizia o número para 4 homens e 3 mulheres, portanto, isso era um bocado, a compra era um bocado baseada nisto, não é? E depois entrou um bocado em moda o Miguel Torga, as peças do Torga, que era um bocadinho, e nós tentámos, sem sucesso, como era de esperar, que os próprios grupos coletivamente criassem os seus textos.
que era o que nós fazíamos. O bando fazia, através de improvisações, de discussões, tudo isso, nós chegávamos ao espetáculo, né, de forma coletiva, digamos assim, não todos iguais, digamos, não é? Ainda houve grupos que chegaram a fazer algumas coisas nesse sentido. Grupos esses que depois acabaram, já nesses grupos quase. Não há, desse tempo não há nada. Há memórias, há amizades que se criaram, ainda tenho amigos lá em cima, mas desse teatro, desse tempo, não. Havia, e felizmente que ainda há aqui ou ali, manifestações de autos antigos. Por exemplo, estou-me a lembrar em Vilar de Perdizes, eles ainda fazem, não é anual, é às vezes 5 anos, às vezes 6, quando a malta se junta e decide, fazem textos maravilhosos. Um deles, não sei se vocês se lembram do filme de Manuel Oliveira, um auto que ainda é preto e branco, é um alto lá em cima, na zona de Viana, mais ou menos, acho eu. Há um famoso, é o Alto de Floripes, que ainda se faz. São textos, são tempos, textos, alguns que vêm de 1500, de Baltasar Dias e coisas assim. E ainda se representa aqui numa outra aldeia. E depois há um renascer de grupos, sim, amadores, estão a lembrar dos Canários, hein? Portanto, lá para cima ainda há Mas o teatro amador, em geral, está muito, muito, muito debilitado. Sei que vai havendo agora tentativas, mas o teatro amador é complicado, é complicado. Nessa altura, portanto, havia esse movimento de uma série de grupos de teatro, que hoje praticamente já não existe. Alguns desses grupos ainda existem. Sim. Alguns atores, sim. Sim, eu estou a falar é um movimento em que a maneira como naquela altura, sim, uma certa parte das pessoas que faziam teatro, não é, entendia a maneira de fazer teatro. Portanto, um teatro que não era meramente uma questão meramente artística, uma questão meramente vamos fazer isto porque isto é que está a dar e vamos ganhar aqui assim umas massas porque precisamos fazer, mas havia uma preocupação social. A arte tinha uma determinada função, não é? Isso era isso que penso eu. Sim, embora já houvesse modas por semestres, assim, parecia um reclame antigo das FEPs. Havia alturas em que toda a gente fazia Brecht, depois outras faziam Chekhov, percebes? Havia um bocado isso. Mas sim, havia um forte peso até pelo lado exterior ao próprio teatro, não é? Nunca mais foi possível um movimento desses, entre outros motivos, porque não só pelo sindicato, etc., porque há uma grande ambiguidade no teatro, ou seja, o teatro não é uma classe, são várias. Há os atores que têm os diretores dos teatros, que não se pode chamar patrões, mas muitos são, não é? Não só pela coisa salarial, porque são eles que fazem a gestão. Se não são patrões, pelo menos são os gestores. Não têm o mesmo interesse. Os produtores não têm os mesmos interesses que os atores. Os técnicos não têm os mesmos interesses. Percebes? E ao fazer os sindicatos escamoteiam isto, esquecem ou querem esquecer. Mesmo as novas, por exemplo, aqui no Porto formou-se uma associação que no início era para discutir arte e rapidamente se transformou num lobby, no fundo. Essas coisas não se falam nisso, percebes? Dentro há a classe do teatro, há o interesse do teatro como se fosse único, uno, de igual para todos. Não é, necessariamente. E isto é complicado porque não dá muitas armas, muitas vezes, à malta, porque, por exemplo, há neste momento uma coisa que tem muito peso no teatro, são os programadores. Os tipos que estão nos teatros municipais, que são... Eu assisti aqui no Porto, aqui há uns 2 ou 3 anos, um debate em que
com fulano que disse uma coisa lapidar, que foi que a eleição era sobre a programação em Portugal. Duas coisas muito engraçadas. Foi uma, nós, programadores, temos que ter a confiança política dos municípios. Isto traduzido em miúdos quer dizer que os programadores têm que ser do PS e alguns do PSD, não é? E acabou. E na altura havia um do Bloco, ou então do PC, é verdade também. Portanto, a esmagadora maioria tinha que ser percebes? E disse outra coisa, e temos que habituar-nos também à ideia de começar a produzir, a apoiar a formação de grupos para fazerem teatro. Ou seja, eles auto-instituírem-se como mini-secretarias de Estado da Cultura. Percebe? Isto convém ao Ministério, porque a coisa que o Ministério sempre odiou foi ter que aturar artistas. Fez várias tentativas no passado. Nós falamos com produtores, mas os produtores só agora é que começam a aparecer e não são e não existem propriamente, porque assim, a realidade dos grupos de teatro são atores que são obrigados a formar-se em associações ou cooperativas e a figura do produtor, como há no cinema americano, não existe em Portugal. O produtor é um gajo que trabalha a tentar vender espetáculos, a tentar arranjar material para os espetáculos, entendem? Para as peças. Portanto, o produtor é uma figura, é um produtor executivo, é um funcionário do grupo, digamos assim. E o Estado tentou criar produtores e produtoras, e chegou a haver e faliram, não é? Rapidamente, porque não é possível, digamos, na realidade portuguesa, essa despesa. Eu só dou um exemplo para me fazer entender. Já não estamos a falar de PREC, mas pronto. Eu trabalhei aqui no Norte com um cantor lírico, num espetáculo, que foi trabalhar para a Escócia, para um grupo, uma coisa de ópera privada, uma companhia privada de ópera. E a estreia foi numa ilha, algures, junto à Grã-Bretanha, em que o público chegava de avião particular ou de helicóptero. Era uma série de gajos, magnatas de gajos ricos, de alta burguesia ou nobreza, que tinham a sua companhia de ópera. Em Portugal nem sequer uma companhia é possível, porque por isso é que há uma companhia de ópera em Lisboa, porque é o espetáculo mais caro de todos, não é? E é uma vergonha o Estado, pelo menos um grupo tem que ter, senão é uma vergonha lá fora. Mas tem que ser participada, é impossível, uma ópera custa balúrdios e depois o preço do bilhete não chega para pagar. Não temos burguesia, nem culta, nem presidente, que chegue para ter a sua própria cultura. Se não for o Estado, não é? A burguesia não se pode armar. Aliás, não se pode armar nem arma, porque não está-se marimbando para bater. A não ser nos momentos de manifestações ou coisas assim. Agora, mas também, António, nós no teatro estamos habituados, o teatro está em crise há 2000 anos. O estado do teatro é a crise. Tem momentos de ascenso, são os momentos ricos, fortes politicamente. Não é por acaso que os nossos grandes nomes na dramaturgia são o Gil Vicente e o Almeida Garrett, correspondem a dois momentos fortíssimos politicamente. A expansão marítima, não é? E o dinheiro que veio, e o triunfo da alta burguesia, o triunfo do liberalismo. Portanto, há 5 gajos em que a seguir ao 25 de Abril as salas de teatro estavam cheias, permanentemente cheias, de gente alegre, sentada em bancos ou mal instalada, mas cheia de prazer, cheia de prazer, de alegria, a ver coisas que nem sequer era o espetáculo que estava a ver, estava a ouvir coisas, passo o termo, irresponsáveis, ou seja, as pessoas podiam dizer coisas, percebes? Esse período, lá está, é outra coisa que o 25 de Novembro
as pessoas começaram a dizer, ai não, eu só vou ao teatro se for confortável, se tiver boas cadeiras, etc, etc. Pronto, estamos nisto. Havia alguma, notou-se nessa altura, alguma preocupação com a vossa condição de vida da parte de quem, além de ter a sensação de ir para coisas novas, que ao fim e ao cabo era o teatro a chegar a mais lados, alguém se preocupava, digamos, não é solidário, não era bem a expressão que eu queria usar, em perceber o vosso lado também de gente que ao fim e ao cabo trabalhava para ganhar a vida? Sim, acho que sim, havia e continua a haver, atenção, há gente, há dramaturgos, há gente... É um fenómeno engraçado, quer dizer, há um dado estatístico engraçado. A malta, quando a malta nova costuma ir ao teatro ou ao cinema, mais ao cinema, mas não ao teatro, e deixa de ir quando arranja o primeiro emprego ou quando se casa. Isto é estatístico. Cada vez se casam mais tarde, ou quando se juntam, não é? E cada vez é mais difícil arranjar emprego, primeiro emprego. Portanto, isto é bom para o teatro. Mas há bastante gente que apoia e entende disto. Alguma não, curiosamente. Nós habituamos a que os funcionários não percebam e sejam dos primeiros a tirar-nos pedras. Funcionário é uma maneira de simplificar. Porque nós estamos sempre a protestar, estamos sempre a gemer, estamos sempre a queixar-nos que não temos dinheiro. Assim. E é muito difícil para alguém que tem o seu emprego fixo, que ganha todos os meses e durante o ano inteiro, perceber de que é que nós falamos. Quando dizemos que não temos dinheiro, porque os atores são pobrezinhos, mas peneirentos. Ou seja, têm um estatuto social de gente culta, com sensibilidade, mas têm os bolsos furados. E isso é difícil de fazer entender, não é? Porque então trabalhem, e ainda por cima, quando são divulgados números que as pessoas não conseguem associar. A Cornucópia teve 60 mil euros de subsídio. Epá, esses gajos estão sem encher. Não é? 60 mil euros por um ano, era o grupo na altura, não, depois conseguiu chegar até aos 80 mil. Uma peça de revista, porque custa, grosso modo, 35 mil euros, são as contas deles. Uma pessoa ganhando o salário mínimo, digamos assim, num ano são 7 mil euros, é à volta disto, não é? A multiplicar por 10 são 70 mil euros. Só os salários de 10 pessoas. Portanto, os grupos têm que ir buscar a sapataria na Andinha ou a loja de ferragem, não sei o que, fazem milagres de conseguir, com pouca coisa, fazer, entendem? E à custa do salário. Evidentemente, não, são muito poucos os grupos, são os antigos, que conseguem, são equipas de 2, 3 pessoas e convidam atores, amigos, não sei o quê, 3 meses por ano, que ganham. É uma profissão muito complicada. Portanto. Então, mas na altura, vocês, ao fim e ao cabo, nem sequer teriam um apoio fixo, dependiam mesmo do contributo tínhamos apoio anual, quer dizer, a maior parte dos grupos tinha subsídio, que dava, nos nossos salários eram muito baixos, e deu de reformas miseráveis. Há aí uma série de atores que vês na televisão daquele tempo que se queixam de ter reformas de 400 euros, 350 euros, 400. Porquê? Porque anarcopopulismo. Nós, para manter salários, declarávamos salários baixíssimos, o mínimo dos mínimos. E havia grupos que nem sequer declaravam, e diziam, mas isso pode ser. É que de outra maneira não conseguimos fazer teatro, não conseguimos montar espetáculos. Se tivéssemos a declarar como é que se diz, declarar e a tirar do salário, a descontar valores ditos normais, não teríamos forma de sustentar o grupo. Tínhamos que declarar o mínimo dos mínimos,
na altura. Ainda hoje, isto hoje agora, eu não sei, pronto, não estou, o meu grupo já há 3 anos que não está parado, 4 anos que está parado. Não é que agora escrevo ou enceno para outros, ou faço cenografias, e o grupo já parou. Quer dizer, houve uma experiência a FAPIR, embora ela tenha surgido já depois do 25 de novembro. Estás a falar a FAPIR? Da FAPIR. Portanto, mas ela não teria surgido sem o verão quente, sem todo aquele processo que se houve 25 de abril. Como é que tu avalias o trabalho que a FAPIR? Ela durou ainda uns anitos. Foi pouco. Eu participava fazia o grafismo do boletim da FAPIR. Eram umas noitadas com o Jorge Severão. Éramos 2 putos, pá, que recebíamos os artigos, sobretudo do Helder Costa, que era, de alguma forma, o redator. Depois houve uma tentativa também de uma revista, também falhada, acho que era de malta mais ligada ao PCPR, não sei. Sim, houve uma revista, sim. Eu não me lembro do nome. Bom, foi útil, mas quero dizer, a FAPIR em si, o boletim era fraquito e tal, nós imitávamos um bocado aquela revista Foto, a paginação e tal. Aquele tempo vivido na comuna do Mota, o cruzamento daqueles grupos, o encontro dos grupos, criou um movimento forte, mas eu acho que depois aquilo acabou um bocado com o 25 de Abril do Povo, no Porto. Houve uma tentativa aqui de fazer uma comemoração de 25 de Abril muito forte, do Zé Mário Branco, sobretudo. E houve um movimento contra isso um bocadinho estranho, eu nunca percebi. Opa, agora é tudo para o Porto, o 25 de Abril no Porto. Não, tem que haver 25 de Abril. Então o partido, acho que se divideu um bocado nisso. Os que achavam que devia haver 25 de Abrilzinhos e os que defendiam que devia o 25 de Abrilzão no Porto. Nós, bando, ainda fomos ao Porto, viemos ao Porto numa de ajudar, e quando chegámos, encontramos uma coisa desoladora. O Zé Mário tinha sido embora zangado, só víamos, e não houve 25 de Abril, acabou por não haver nenhum. Isto esfrangalhou muito as coisas, criou um certo azedume, separação, não sei, foi um bocadinho estranho. Mas a memória da FAPIR, quer dizer, eu lembro-me, por exemplo, eu participei numa ação de formação com a mulher do Augusto Boal, a Cecília Boal, e o Domingos Moraes. Fizemos ações de como é que se diz? Seminários, não é um mês ou um mês e meio, uma coisa assim. Ainda houve algumas, e houve muitos espetáculos também na sede da comuna. A comuna tinha uma política porreira de abrir as salas a maior número de pessoas, emprestava projetores. FAPIR foi um movimento interessante. O momento mais intenso da minha vida de ator. O GAC tinha uma cantiga que era o Zé Diogo. Os trabalhadores de Castro Verde. Era uma cantiga sobre o tratorista Zé Diogo que matou o patrão. E isto gerou um movimento, na altura, muito forte de defesa do Zé Diogo, com justiça popular e não sei o quê. E eu pertencia a um grupo de teatro amador, mas nessa altura já estava até no banco. Mas que ainda mantinha laços. A primeira peça de teatro em que eu entrei foi um teatro amador, e a peça chamava-se Não aos Despedimentos, Morte ao Capitalismo. Era o nome da peça. E nós representámos isto. Foi um dia muito bonito. Na praça, lá embaixo do comércio, no segundo 1º de maio. Havia palco, nas bandeiras vermelhas, lindíssima a praça que ficou nesse dia, e era uma coisa muito agito próprio. Nós fizemos para lá uma brincadeira. E a segunda peça que fizemos foi precisamente aproveitando a letra do
do GAC e pusemos em teatro, em sketches, eram sketches que durava 3, 4 minutos. E fizemos em 2 sítios, o GAC, numa praça de touros no Montijo, uma coisa assim, e outra vez foi em Castro Verde. O Zé Diogo era de Castro Verde. E fomos representar este pequeno espetáculo a Castro Verde. Uma sala cheia, era um calor, imagina uma sala a abarrotar de gente. E eu fazia de Zé Diogo no trator e tal, depois era um banco a fazer trator, assim. E o Jorge Serrão era precisamente o patrão. E eu dava uma punhalada no patrão e o gajo caía. E quando eu dou a punhalada, quando eu mato o patrão, a sala inteira pôs-se de pé, pá, mas aquilo foram... Nós não pudemos continuar, percebes? Porque as palavras de ordem todas, tudo, não sei o quê, caraças. Foi um momento de uma intensidade que tu podes calcular, não é? Para retomar, aquilo que era uma coisa até curta, demorou o triplo do tempo, porque depois já Diogo foi para o Canadá, não sei, não é? Foi absolvido e depois foi já a rebelia rejulgado e tal, não é? Apanhou não sei que pena, mas já estava no Canadá. Isto também é PREC, não é? Foi PREC. Conseguir criar junto dos juízes uma pressão tal tiveram a considerar aquilo que é ufa, não é? E libertaram. Foram momentos muito intensos esses também de representação.